Boa tarde, gente. Tava com saudade, hein, de dar essa aula para vocês. Bom, hoje vamos dar prosseguimento para os clássicos da sociologia, aprofundando autores que nós já trabalhamos em sala de aula. Hoje nós iremos trabalhar com Emile Durkheim e a adoção de um método científico. Aqui está Emile Durkheim e aquele que vos fala, Professor Mestre Valbert Júnior. Bom, vamos lá. Primeiro iniciamos com a crítica que Durkheim faz a Auguste Comte. Segundo Durkheim, Comte não fundou a sociologia como uma ciência bem definida e nem ultrapassou as bases filosóficas, pois continuou formulando teorias no campo do ideal metafísico. Quando falo no campo do ideal metafísico, era de proposições de como a sociedade deveria ser, mas ele não dava as armas necessárias. Quando eu falo arma, gente, ele não propunha instrumentos necessários para que a sociedade pudesse passar por transformações. Ou seja, ele só fazia proposições de como ela deveria ser, mas não mostrava como ela poderia se utilizar de instrumentos para alcançar aqueles patamares descritos lá na teoria dos três estados, ou, sintetizando, alcançar a ordem e o progresso. Segundo, para Durkheim, apesar da pretensão oposta, ou seja, apesar da pretensão de querer propor um modelo científico baseado numa análise social, Comte foi demasiadamente filosófico, visto que a base do positivismo e da sociologia foi a lei dos três estados. Fato que não imperava na recorrência de um método preciso de observação e nem um estudo rigoroso da sociedade, mas apenas, como se tem ainda há pouco, uma abstração. Durkheim desenvolveu o conceito de fatos sociais justamente para dar este caráter de rigor científico. Os fatos sociais como estruturas que tendiam a se repetir em diferentes sociedades. Fatos observáveis, mensuráveis, tangíveis. Certo? Uma vez que poderiam ser analisados empiricamente. E quando eu falo rigor científico, meus queridos e minhas queridas, eu falo deste breve esquema aqui. Para ser científico tem que ser racional, coerente, tem que expressar uma representação do real. E os fatos sociais faziam isso, eram fenômenos reais, observáveis. Questionamento sistemático e comunicável, tinha que ser analítico, fazer uma análise, exigia a investigação e a utilização de métodos. E é claro, agrupava objetos da mesma espécie para o estudo. Quando eu falo espécie, aqui são os fenômenos sociais, no caso da sociologia. Continuando, quando fala em questões empíricas, é que a verdade está na percepção dos sentidos, no que eu posso ver, no que eu posso sentir, no que eu posso tocar. Nesse sentido, não existem ideias inatas, ninguém nasce com conhecimento, todo ele é advindo e adquirido através da percepção sensorial. E aí nós temos uma citação de John Locke, no seu livro Ensaios sobre o Entendimento Humano, livro 2, capítulo 1 do século XIX. Suponhamos, portanto, que a mente seja uma folha em branco, desprovida de caracteres, que está escrito aqui errado, desculpem, sem qualquer ideia. De que modo receberá as ideias? E aí, o John Locke afirma, respondo, da experiência. É este fundamento de todos os nossos conhecimentos. Daí extraem a sua origem primeira. Nós somos folhas em brancos. Nós somos preenchidos com conhecimento. Eu estou preenchendo vocês com conhecimento. Assim como eu ainda tenho várias páginas em branco também para ser preenchidas com muito conhecimento que ainda existe no mundo e que com certeza eu vou morrer e não vou ter acesso a todo esse conhecimento. Ok? Segundo Durkheim, a sociologia deve prezar pelo rigor para consolidar-se enquanto ciência. Assim sendo, é necessário desfazer-se do conhecimento de senso comum,
Gente, o senso comum é um conhecimento empírico, só não é um conhecimento baseado no rigor científico, naquelas características que eu mostrei ainda há pouco. Por exemplo, quando eu estava doente, eu era menino, do fígado, minha mãe falava o seguinte: mastiga uma casca de laranja, e eu mastigava. Minha mãe passava isso porque a mãe dela passou para ela. E a minha avó passou para minha mãe porque a mãe dela passou para ela, e por aí foi. Mas ninguém fez a comprovação das propriedades fitoterápticas. Que palavra louca, hein? Fitoterápticas. Ou seja, das propriedades da planta, das propriedades medicinais. Quem faz isso é a ciência, ok? E da tradição. Coisas também que nós obedecemos por obedecer, sem nunca nos perguntarmos, para poder entender cientificamente as estruturas sociais que ordenam o mundo humano. Segundo Durkheim, se existe uma ciência das sociedades, é de desejar que ela não consista simplesmente numa paráfrase, ou seja, numa nova roupagem. Quando eu falo paráfrase, é como se eu pegasse uma frase e escrevesse com minhas próprias palavras, a mesma coisa, com palavras diferentes. Mas nos faça ver as coisas de maneira diferente de sua aparência vulgar. De fato, o objeto de qualquer ciência é fazer o quê? Descobertas. Não é propor uma roupagem nova em cima do que já está proposto, mas sim descobrir novas nuances, novos aspectos, né, de um determinado objeto. E toda descoberta desconcerta mais ou menos as opiniões herdadas. Durkheim, ele cria todo esse aporte teórico para resolver este problema aqui, que ele dizia que a sociedade daquele período, as sociedades industriais possuíam, que era a sociedade que era justamente a anomia, a falta de valores morais como referência, solidariedade social em baixa, desagregação social, ninguém segue as leis e as regras sociais, ninguém respeita valores morais e tradições, ganância das elites econômicas, política baseada na lei do mais forte, sociedade entra em estado de guerra crônico, movimentos políticos radicais, criminalidade alta, corrupção geral, famílias se despedaçando, etc. Enfim, uma certa anarquia, uma falta de organização, uma falta de poder. Olha que Durkheim estava analisando as sociedades industriais. Eu acho que esse modelo de anomia está circulando aqui na nossa sociedade. Ou não, fica incógnita para vocês, meus queridos, me responderem na aula. Bom, afastando-se do seu campo de análise por questões metodológicas, segundo Emile Durkheim, o cientista social deve se colocar a observar os fatos sociais que nós já trabalhamos. Desculpem. E esses fatos sociais obedecem à famosa SEGE. Quem lembra aí? Errou, tô brincando, nem discutei. Coercitividade. Que mais? É isso, tá sendo fumaça. Exterioridade. E por fim, começa com G. Japão tá errado. Generalidade, meus queridos. Isso mesmo, vocês lembram. E aqui nós temos a classificação dos fatos sociais, não as características. Nós temos os fatos sociais normais e os patológicos. Lembrando que Durkheim, como nós estamos vendo aqui na observação abaixo, compreende a sociedade como um organismo vivo. Os fatos sociais são normais quando se encontram generalizados na sociedade ou desempenham alguma função social importante, como a língua. Isso é um exemplo. Um patológico é aquele que se encontra fora dos limites permitidos pela ordem social e pela moral vigente. Lembrando, gente, que eu vou dar um exemplo aqui que ele é contraditório, tá bom? Qual é o exemplo que Titio preparou para vocês? O crime. O crime, ele é normal. Ele acontece em todas as sociedades. O roubo, não é? O latrocínio, que é o roubo seguido de morte, mas tem crimes que chocam a sociedade, que são vistos como anomalias, né? Como fatos sociais patológicos, como é o caso do estupro, como é o caso da pedofilia. Apesar de ser crimes, eles estão fora das regras sociais morais. Inclusive, o próprio latrocínio, viu, gente? O roubo já é visto como algo normal, por incrível que pareça.
É encontrado em qualquer sociedade, em qualquer época. Olha aí, o crime, eita, representa a importância dos valores sociais que repudiam determinadas condutas como ilegais e as condenam com penalidades, com sanções. E tudo isso, né, quando eu falo em fatos sociais, patológicos e normais, e a sociedade como corpo, implica no método funcionalista. Comparar a sociedade como um corpo vivo, cada órgão cumpre uma função. Todos nós, segundo Durkheim, temos funções específicas na sociedade, né? O todo predomina sobre as partes. As partes, que são os fatos sociais, existem em função do todo, que é a sociedade. A função social, a ligação que existe entre as partes e o todo. Então, o todo só funciona se as partes também estiverem operando. Quando uma parte dessa deixa de operar da forma como tem que ser, ela está em estado patológico ou doente. Isso nós já trabalhamos em sala de aula. Então, meus queridos, percebam como a teoria durkheimiana tem muitas outras nuances. Neste ponto aqui, nas próximas aulas, na verdade no terceiro período, nós iremos discutir sobre o suicídio, né? Outra obra de Durkheim, e nós vamos recorrer a estas teorias novamente. Mas, por enquanto, nós vamos parar aqui na análise do método sociológico de Durkheim, ok? Não irei voltar para os fatos sociais, porque eu sei que vocês já estão craques, e Titio fez aqui uma revisão rapidinho. Pode crer, e obrigado pela atenção de vocês. Abraço fraterno, tá bom? E vamos vencer esse Covid juntos. Boa aula, até mais tarde.